Você está vendo isto aqui? Isto aqui são as Escrituras. É por meio das Escrituras que tanto você como eu devemos praticar o que nela está escrito, para que assim possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então, da onde é que vem que você tenha que dar 10% do seu salário para a denominação que você está? Onde está escrito isso nas Escrituras? Mostre um texto, um versículo que possa respaldar, que possa dar essa autoridade para que assim aconteça, que possa legitimar isso. Mostra. Eu quero ver alguém me mostrar um texto aqui nas Escrituras a respeito disso. Porque não tem cabimento hoje, no século XXI, que alguém ainda seja enganado por esse raciocínio falaz, por essa mentira, por esse sofisma que induz a pessoa a esse erro. Então, se você procurar do livro de Atos dos Apóstolos até a Epístola de Judas, que é a última epístola antes do livro de Apocalipse de João, você não vai encontrar nenhum versículo que diga claramente que você tenha que dar 10% do seu salário mensalmente nessas denominações que são templos construídos por mãos humanas. Não existe. Pode procurar à vontade. Pode ler. Começa a ler ali a partir de Atos dos Apóstolos e vai até a Epístola de Judas, que você não vai encontrar. Não vai encontrar mesmo, porque não existe. E se não existe, por que você continua fazendo isso? Quem é que está outorgando a você essa... Quem está outorgando a você a fazer isso? De onde vem? Quem autorizou alguém a te dizer que você tem que dar 10% do seu salário mensalmente como dízimo para essas denominações, como dízimos de dinheiro para essas denominações? Quem? Não está escrito aqui. Então, quem inventou isso, ele tirou não sei da onde. Ele tirou de uma revista, de um jornal, um gibi, ou da fantasia que ele criou na mente dele. Pessoal, os pastores, bispos e apóstolos são espertalhões nesse sentido. Porque, como não existe nenhum texto aqui para fazer que isso aconteça, eles inventam, eles deturpam. Eles conseguem construir algo que faça as pessoas acreditarem no que eles dizem. É assim que se faz a escravidão de pessoas, psicologicamente falando. Então, eles agem no psicológico, no terror psicológico. Usam o texto de Malaquias 3:10 para colocar esse terror psicológico na mente das pessoas. E as pessoas ficam com medo, ficam com culpa. E, movidos por esse medo, por essa culpa, entregam 10% do seu salário mensalmente. Que erro é esse? Que não é induzido pelas Escrituras, é induzido pelos pastores, bispos e apóstolos. Então, esse é um grande erro que tem que ser combatido. Combatido como? Com as Escrituras, é claro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um texto que fala claramente sobre essa questão. Está aqui no livro de Números. Números, capítulo 18, do versículo 21 ao 32. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou ler só apenas o primeiro versículo aqui, que é o 21,
E depois você lê em casa aí. Você mesmo pode ler. Números, capítulo 18, do versículo 21 ao 32. Eu vou ler apenas o primeiro aqui, ó. Está escrito assim, ó. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que me prestam, serviço da tenda da congregação. Então, Deus está sendo muito claro e específico aqui, de forma que não há dúvida. Ele diz claramente, ó, aos filhos de Levi, vejam pelas escrituras quem eram os filhos de Levi. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança. Então, a herança dos filhos de Levi eram os dízimos. Não eram de dinheiro. Não. Os dízimos que eram dados para os filhos de Levi era 10% da colheita das 11 tribos, das outras 11 tribos. Que anualmente, toda a colheita que eles faziam, né, de espigas de milho, trigo, cominho, hortelã, enfim, frutas, até mesmo, às vezes até animais, digamos assim, né, era 10%. E esses dízimos eram a herança que Deus deu para os filhos de Levi. É apenas isso. Aí diz aqui, ó. Pelo serviço que me prestam, serviço da tenda da congregação. Então, a tribo de Levi fazia o serviço da tenda da congregação. Eles não podiam plantar e nem colher. Deus não deixou que isso acontecesse. Mas as outras 11 tribos sim podiam plantar e colher. E para que os levitas pudessem se alimentar diariamente, era necessário que as outras 11 tribos contribuíssem com 10% de sua colheita, cada tribo. E entregavam para os levitas se alimentarem, para comerem. Era esse o objetivo. Essa era a ordem que foi dada por Deus, claramente. Mas isso se referindo apenas à nação de Israel. Quando surgiu a igreja, muito tempo depois, isso não passou para a igreja. Como eu já disse aqui, você pode ler, que você não vai encontrar nenhum texto falando especificamente para a igreja continuar contribuindo com dízimos. Não, você não vai encontrar. Não vai encontrar mesmo. Então, agora eu vou ler aqui um texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 23. Está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Então, eles não davam dízimos das moedas que existiam na época. Porque já existiam moedas na época. Eles não davam dízimos de 30 moedas de prata, por exemplo. Não. Não era dinheiro. O Senhor Jesus disse aqui bem claramente, ó, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã. Então, os fariseus, eles davam 10% da colheita da hortelã, 10% da colheita do endro e 10% da colheita do cominho, porque os dízimos eram mantimentos, eram alimentos. Era aquilo que se colhia das plantações. Esse era o dízimo. Não existia dízimos de dinheiro naquela época. Por que hoje existe por aí nas denominações? Tem que ser dinheiro.
Da onde eles tiraram isso? Como é que eles conseguiram inventar tal coisa e as pessoas não perceberam, não se deram conta? Pelo contrário, as pessoas aceitaram isso numa boa, sem nenhuma resistência. Isso é terrível, pessoal. É aceitar o erro, é ser induzido ao erro, é ser feito de bobo, de palhaço por esses homens inescrupulosos que deturpam as escrituras para adquirir dinheiro, dos incautos, ingênuos, inocentes que não conhecem as escrituras. Mas eu estou falando aqui para vocês isso claramente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, o Senhor Jesus aqui está repreendendo a atitude hipócrita dos fariseus. E hoje, no século XXI, aliás, não foi nesse século XXI que isso começou a acontecer, ou seja, não foi no século XXI que começou a se dizer que dízimo tem que ser 10% do seu salário de dinheiro. Não. Isso já vem acontecendo aí há pelo menos uns 400, 300 anos atrás. Aí. Algum espertalhão lá naquela época inventou isso e essa cultura permanece até hoje. Porque os contribuintes financeiros continuam dando. Continuam dando 10% do seu salário há muito tempo. Tem denominações aí que estão fazendo isso há mais de 200 anos já. Então, esse é um erro que está sendo alimentado. E quando alguém recebe dinheiro, por muito tempo ela começa a gostar disso aí. E ela dá um jeito de manter isso por muitos e muitos anos, à custa da boa-fé das pessoas, à custa de induzir as pessoas ao erro de fazerem isso. É por isso que eu falei aqui no início. Se você ler do livro de Atos dos Apóstolos até a Epístola de Judas, você não vai encontrar nenhum texto que diga claramente que você tenha que entregar 10% do seu salário de dinheiro para essas denominações mensalmente. As denominações criaram essa regra à revelia de Deus. Deus não autorizou ninguém a fazer isso. Ele não outorgou esse direito a ninguém, a nenhum pastor, bispo ou apóstolo. Não se engane com esse erro mais. Então, você precisa entender isso hoje. Isso é algo sério que tem que ser dito. Não é brincadeira, não é palhaçada. O que complica a vida de muitos é fazerem coisas que não estão escritas aqui nas Escrituras para você fazer. Esse é o grande erro. Porque o Senhor Jesus vai te pedir contas disso. Você está consciente disso? Ou aquilo que os pastores fizeram na sua mente já te enganou, já cauterizou a sua mente no engano que você nem percebe isso mais, nem se dá conta disso. Então é hora de abrir os olhos, cair em si e cair na real. As Escrituras vão fazer você cair na real, com certeza. E quando você cair na real pelo que está escrito, fique na real do que está escrito. Não continue no erro depois que você ler o que está escrito. A menos que você queira se auto-enganar a si mesmo, a si próprio. E não esteja dando mais lugar ou ocasião para a verdade que está escrita aqui. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal.
não podemos mais ser pessoas sugestionadas, enganadas. Não. O Senhor Jesus não te chamou para o engano, nem para a mentira, nem para o erro, nem para dar ouvidos a quem deturpa as Escrituras. Não, você não pode fazer isso. É um erro espiritual gravíssimo que você está cometendo. Então, é hora de fugir disso aí, escapar, sair fora. Pelo que está escrito, você tem que fazer isso sim. É verdade. Então, é preciso entender isso hoje. É preciso estar conscientizado disso. E as Escrituras são a melhor coisa para fazer isso. O conhecimento do que está escrito. Então, é preciso parar com esse erro. É preciso se purificar desse erro agora. Retorne à sensatez. As Escrituras vão revelar a sensatez a você. Para que você possa não continuar sendo enganado. Não continuar sendo arrastado por homens pervertidos para esse tipo de coisa. Porque isso é perverso demais. É perverso demais usar as pessoas para que tenham lucro financeiro. Então, ninguém pode supor que a piedade é fonte de lucro. Ninguém pode usar um texto de Malaquias 3,10, por exemplo, para te induzir a esse erro. Leia lá no livro de Malaquias, capítulo 1, eu vou até ler aqui, está bem perto aqui desse. Vou até ler aqui, ó. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Está escrito, ó, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Aí você vai ver aí o que significa essa sentença pronunciada. Por que o Senhor Deus pronunciou uma sentença contra Israel? Porque Israel naquela época estava fazendo algo errado, ou melhor, aliás, fazendo muitas coisas erradas. E o livro de Malaquias fala sobre isso. O livro de Malaquias é uma sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Não a favor, contra. Por que contra? Porque Israel estava fazendo coisa errada. Então, toda vez que alguém faz coisa errada, existe uma sentença do Senhor pronunciada contra essa pessoa. Pode ser você, pode ser eu. Mas tudo muda quando, pelo conhecimento das Escrituras, entendemos que as coisas erradas não podem continuar sendo feitas. Temos que parar de fazer coisas erradas. Temos que acertar para fazermos as coisas certas, as coisas que o Senhor Jesus aprova e concorda. Esse tem que ser o objetivo seu e meu, sempre. Se quisermos, é claro, viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Não dá para viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus se continuarmos a praticar coisas erradas que não estão escritas nas Escrituras para fazermos. Isso é simples demais entender. E esse entendimento tem que estar na sua vida e na minha vida. Temos que entender isso, de uma vez por todas. Porque senão vamos continuar sendo arrastados pelo erro desses homens insubordinados, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Eles ensinam outra doutrina e não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus. É assim que eles fazem. Principalmente nesse caso de dízimos, onde eles dizem que você tem que contribuir com 10% do seu salário, do seu dinheiro que você ganha no seu emprego aí, para sustentar a você e a sua família. Eles querem que você tire 10% para sustentar esses templos construídos por mãos humanas, que são as denominações. Tem cabimento nisso? Não, não tem. É errado. É perverso, é mau. É algo que não podemos concordar em tempo algum. Então, pelo que está escrito, não existe nenhum versículo que
possa legitimar que você possa entregar 10% do seu salário para essas denominações. Não existe. Então, eu espero que as Escrituras te esclareçam disso. E com esse esclarecimento, você possa fazer o que é certo. Porque o que você tem que fazer é o certo e não o errado. Então, eu espero que essa mensagem possa abrir os seus olhos e possa te edificar naquilo que é certo, segundo as sãs palavras do Senhor Jesus. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.